Vamos agora compreender o que fazer para obter a forma canónica de Jordan quando nós estamos num espaço fatorial real com autovalores complexos. Okay? Então, neste caso, o corpo nós estamos não é algebricamente fechado, o polinómio característico vai ter raízes fora do corpo que está associado ao espaço fatorial. Ou seja, vamos ter que trabalhar com uma extensão do corpo, mas vamos trabalhar com os complexos nesse caso. Então, se eu tiver um operador linear do espaço fatorial real com autovalores complexos, né, nós vamos usar a forma canónica de Jordan do seu complexificado, naturalmente. Né? Então, nesse caso, o polinômio característico, nós sabemos que ele não muda, né, pois a representação matricial é idêntica para uma dada base B fixada. Okay? Então, um autovalor real tem autovetores em E como habitualmente. Já um autovalor complexo, lambda igual a alfa mais I beta, escrito como ρ, E e θ, né, com um certo beta não nulo, e portanto o θ não é um múltiplo de π, um múltiplo de 2π, né, para dizer que ele não é real. Então admite um certo autovetor, U mais IV, no complexificado, em que a parte real e a parte complexa são vetores reais linearmente independentes, e o complexificado, né, satisfaz exatamente as propriedades de termos um autovetor associado ao autovalor alfa mais I beta, que se escreve olhando a parte real e complexa deste jeito, ou vai se escrever deste jeito também. Ou seja, eu sei que T de U é igual a alfa U menos beta V e T de V é igual a beta U mais alfa V. Ou ainda, né, o T de UV se escreve como esta matriz vezes o vetor UV. Ok, nós sabemos, é ρ vezes a matriz de rotação de ângulo θ, obtido a partir daqui, né, vezes o vetor UV. Onde o Rθ é a rotação no plano correspondente à multiplicação por E e θ no plano complexo. Então, é assim que nós vemos os autovetores do complexificado para um autovalor complexo. E, portanto, se o TC, observemos que se o TC é nilpotente para um certo operador linear real, um vetor cíclico para o TC vai ser deste mesmo jeito, corresponderá a uma certa matriz na base UV, AU, AV, etc. TU, TV, perdão, TR-1 de U, TR-1 de V. Com blocos, identidade acima da diagonal, ou seja, o NR passa a ter esta expressão, onde cada 0 representa uma matriz nula 2x2 e cada I2 representa uma matriz de identidade 2x2. Porquê é que nós fazemos isto? Bom, porque reparem, eu tenho UV, que corresponde, né, a ter este U e este V, depois vou ter TU, TV, aqui, depois vou ter T2U, T2V, etc. Então isso vai me dar que eu começo com a base UV e vou repeti-la, vou repetir as potências dela, né? Vou trabalhar com esses pares de vetores. Isso me permite representar a matriz nilpotente deste jeito. Segue a partir daqui que cada autovalor complexo contribui com um bloco de Jordan deste tipo. Ou seja, reparem, eu tenho a matriz de rotação vezes o ρ, né? A matriz correspondente aos autovetores complexos na diagonal, em blocos, 2x2, e depois identidade na super diagonal. Então é exatamente a mesma coisa que eu teria no caso real, se eu tivesse um autovalor real, exceto que agora os autovalores complexos vão gerar estas matrizes 2x2 e estes blocos que são formados por subblocos 2x2. Então, a forma canónica de Jordan com autovalores complexos no espaço fatorial real passa a ter o seguinte aspecto. Né? Um operador T no espaço fatorial real com autovalores lambda 1, lambda k em C admite uma base de Jordan tal que a sua matriz
relativamente a essa base é uma matriz diagonal, em blocos, onde cada bloco associado a um autovalor lambda i real tem o aspecto habitual, já j de i igual a lambda i vezes identidade mais n, com n nilpotente, e cada bloco associado a um autovalor complexo, que não seja real mesmo, valor complexo, com a parte imaginária não nula, tem o aspecto j alfa beta, que é da forma ρ vezes uma diagonal de matrizes de rotação, cada bloquinho 2x2 na diagonal, mais este N2, né? Onde aqui o lambda i é o R e θ, R θ é a rotação de ângulo θ e o N2 é uma matriz nilpotente, mas agora com bloquinhos 2x2. Então, obtemos exatamente a mesma forma. Né? Um exemplo. Seja T um operador linear de R4 em R4, cujo complexificado tem esta forma canónica de Jordan. Esta aqui. Okay? Observem os blocos aqui de Jordan. Okay? Então nós já vimos que temos autovalores I e menos I. Estes são os autovalores. Okay? Como I é igual a alfa mais I beta, com alfa igual a 0 e beta igual a 1, se o O2 representa uma matriz nula 2x2, a respectiva forma canónica de Jordan real seria esta aqui. Okay? O que é que eu fiz? Para cada um dos autovalores, né, que aparecem aqui, I menos I, eles aparecem em pares conjugados, tem que ser. Eu tenho cada um deles, né, associado a um bloco de Jordan, portanto a uma matriz nilpotente, são um em C. Então eu tenho que em R eu vou ter aqui este bloco e este bloco que correspondem a mais ou menos I, né, e este bloco que corresponde à parte nilpotente. Reparem que se eu retirar esta diagonal, né, eu obtenho uma matriz que é nilpotente de ordem 2. Okay? Então, aqui no caso real, eu tenho que ter algo que é nilpotente de ordem 2 quando eu retiro a diagonal. Mas só que a diagonal é este pedaço de blocos 2x2. Então, ao retirar isto, eu vou ficar com este pedaço aqui, isto aqui com zeros, né? Isto aqui é nilpotente de ordem 2. No caso, um operador real. Um exemplo simples, mas instrutivo, é considerar este operador de R2 em R2 com esta matriz, cujo polinómio característico é x² mais 1, que tem como autovalores apenas mais ou menos I, mais ou menos, a unidade imaginária. E neste caso, a base canónica já é uma base de Jordan. Né? Nós já temos a base canónica como sendo uma base de Jordan, neste caso particular. Então, o operador complexificado, ele tem dois autovalores distintos, estando num espaço vetorial C2 complexo, dimensão 2. Portanto, a sua forma canónica de Jordan é simplesmente diagonal. Ele é um operador diagonalizável como operador complexo. Okay? Então, reparem que os autovalores, mais ou menos I, eles têm um comportamento completamente simétrico no operador complexificado. Okay? No caso complexificado, então os autovalores conjugados, eles devem ser emparelhados pelo operador real em autoespaços invariantes bidimensionais. Certo? Então eles têm que ter um comportamento totalmente simétrico. Com o autovalor complexo e o seu conjugado. Eles têm que aparecer em pares completamente simétricos quando nós complexificarmos. Um exemplo muito interessante é também observar que um operador que tenha esta matriz na base canónica, por exemplo, em C4, não é a forma canónica de Jordan do complexificado de nenhum operador linear de R4 em R4.
Okay? Mas ele de facto é uma forma canónica de Jordan de alguma aplicação linear de C4 em C4. Uma aplicação linear complexa. Só que não é forma canónica de nenhum complexificado. Porquê? Porque nós não temos comportamento simétrico dos autovalores complexos conjugados. Né? Observem que a multiplicidade geométrica do autovalor I, né, é 1. Ele está aqui sozinho nesta diagonal. Né? Aqui tem a multiplicidade geométrica 1. E a multiplicidade geométrica do menos I é 2. Certo? E, portanto, eles não sendo os pares conjugados, os pares de autovalores complexos conjugados, não tendo um comportamento completamente simétrico, este operador não pode ser o complexificado de nenhum operador real. Em seguida, próximo vídeo, nós trataremos de espaços cíclicos e uma outra forma canónica que nós podemos usar, a forma canónica de Jordan, para entender melhor, que é a chamada forma canónica racional.